quando Pânico chegou aos cinemas em 1996, dirigido por nada mais, nada menos que um dos maiores gênios do terror, Wes Craven, e com um elenco jovem de total desconhecidos, ninguém, mas nem mesmo a própria produtora, poderia imaginar o sucesso que o filme iria fazer na época. Custando inicialmente 14 milhões de dólares, Pânico, por incrível que pareça, conseguiu arrecadar mais de 103 milhões só nos Estados Unidos. Contando com a bilheteria no resto do mundo, mais a quantidade de DVDs, VHS e compra de direitos televisivos, o sucesso do filme é inegável. Tanto que em 2015 ganhou até uma série, a Scream. Vocês conhecem, né? Agora uma pergunta, por que Pânico é tão excepcional? No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Eu sou o Wes do Cinemania e antes de qualquer coisa, claro, o clichê de deixar o seu like e compartilhamento para me ajudar na produção de mais vídeos como esse. Seja um maníaco por cinema e inscreva-se no canal, é só clicar no botão vermelho logo abaixo e depois no sino para assim receber informações de novos vídeos aqui. Curta também a fanpage do canal, porque lá eu sempre estou disponível para bater aquele papo de maníaco com vocês. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Bom, o filme foi lançado em 1996 e não foi ontem que o gênero terror já estava altamente desgastado e pedindo por filmes inovadores, naquela época também. Pra falar a verdade, os relatos são de que esse gênero havia virado motivo de piada. Dá pra acreditar, cara? Se hoje em dia tem gente que se borra assistindo Invocação do Mal, pro cinema de terror ser motivo de chacota, eu acho que a situação tava bem ruim. Mas Pânico conseguiu dar uma renovada nesse gênero, de um modo que surpreende até hoje. Você assiste e diz, olha a ideia que os caras tiveram, mano, é brilhante. Mas, pelo menos pra mim, o maior triunfo desse filme é de que o assassino não é um monstro, nem um serial killer mutante imortal, e sim uma pessoa normal, fantasiada, fortalecendo o quesito de que qualquer um pode ser o assassino. O filme começa com uma jovem loira chamada Casey Becker se preparando para ver um filme de terror, estourando umas pipoca maravilhosa, noite normal, tudo tranquilo. Tranquilo, até ela receber uma ligação de uma voz masculina. Olha só que bizarro, o terror já começa aí porque, né, não sei se sou só eu, mas se eu tivesse sozinho à noite e o telefone toca e um cara desconhecido fala, eu teria me cagado de todas as formas existentes. Se eu recebo uma ligação de número desconhecido, eu já fico branco. Imagina de um maluco. Eu já pensaria, ferrou, mano, é estupro. Mas não. Casey é uma adolescente retardada que com certeza pensou, ai, será que ela é bonito? Ah, vá ser burra assim, longe de mim! Na intenção de deixar a garota com medo, o cara, ainda desconhecido, começa a fazer perguntas tentando conversar com ela normalmente. E uma das perguntas mais marcantes é a: qual o seu filme de terror favorito? Eles batem um papo sobre vários filmes que nós já conhecemos, só que o negócio começa a ficar tenso quando ele dá a entender de que Casey não está sozinha na casa e de que ele a está observando. Casey desliga na cara dele, coisa que ela já deveria ter feito, porém o cara liga de volta várias vezes e começa a ameaçá-la de morte, o que deixa, obviamente, a garota em pânico. Então, guiada pela voz do telefone, ela vai até a varanda da casa, acende as luzes e encontra o seu namorado amordaçado, espancado violentamente e imóvel. E aí, era a hora da voz propor uma brincadeira. Ele lhe perguntava alguma coisa sobre filmes de terror e caso a garota erre a resposta, ela e seu namorado eram mortos. Nada beleza, Casey acerta a primeira, mas erra a segunda. Aí ferra pro namorado dela. E por fim, já era hora dela fugir, só que é nesse ponto que a mesma dá de cara com o assassino, o denominado Ghostface, cara de fantasma. E esse seria seu modus operandi. Bom, a garota tenta correr pra fora da casa, no desespero, e facilmente é pega por esse cara, que a mata com facadas, deixa ela sangrando lá, e não dá a mínima chance pros pais da menina perceberem o que é que estava acontecendo.
Em seguida conhecemos Sidney Prescott, garota que mora apenas com seu pai. A mãe dela foi assassinada. Ela, então, recebe uma visita surpresa no seu quarto de seu namorado Billy, que não é bem-vindo na casa, já que ele se esconde quando o pai da menina chega, entra no quarto e tal. Os dois têm um arco amoroso importante que só é explicado lá pro final do filme, e lá pro final do vídeo eu explico também. Só que aí veio a bomba. No dia seguinte, veio a ela a notícia de que sua colega de classe tinha sido morta brutalmente. Sidney foi interrogada e lá conhece o xerife Dewey Riley, importante pro filme. Ela conversa com seus amigos sobre esse assassinato e a partir daí começa o mistério. Quem é o Ghostface? Quem que matou a menina? Já à noite, Sidney sozinha em casa, já que seu pai viajou, recebe uma ligação e adivinha quem era? Sim, a mesma voz, a mesma pessoa que matou Casey. Eu já estaria me cagando. Então se liguem, seu modus operandi foi executado, com as mesmas perguntas que ele tinha feito antes. E sem perder muito tempo, o cara vai pra cima, socando a faca sem medo de matar. Sidney, claro que por conveniência do roteiro, consegue escapar e fica se borrando num canto da sala, tentando chamar a polícia pelo computador dinossauro lá. Nem precisou, porque logo em seguida o assassino some e logo depois seu namorado Billy entra pela janela, preocupado com ela, oh meu Deus, e convenientemente um tijolo cai de seu bolso. E agora, seria coincidência ele aparecer logo após o assassino parar de perseguir a Sidney? Ou seria como naquela outra noite, que o mesmo entrou pela janela e nada teria a ver com isso? Tenso, né? Wes Craven era gênio, né? Além de criar os canibais de quadrilha de sádicos e o mito de Fred Krueger, o cara ainda cria o Ghostface, que não é nada mais que uma tiração de sarro com o gênero de terror slasher. Craven tem noção de que os clichês existem e brinca com isso. Em uma cena, enquanto o grupo de amigos da Sidney assiste ao primeiro filme lá da franquia Halloween, né? Randy, um dos amigos dela, comenta sobre as regras para viver e morrer num filme de terror. A gente sabe que essas regras existem. Por exemplo, não pode fazer sexo. Quem fizer sexo morre. Nunca diga, eu volto logo, porque você não vai voltar. O assassino te mata antes disso. Outra, não pode beber, nem usar drogas. Se você fizer isso, você assinou atestado de morte. E enfim, se vocês pararem pra pensar, é verdade. Quantos filmes de terror antes de Pânico usavam esses clichês do vou ali e volto já. E a mocinha que vence o assassino é sempre toda certinha e sem recaídas. Cara, o jeito que eles brincam com isso é brilhante. E eles falam disso também até nos atos dos personagens. Uma das amigas da Sidney, a Tatum, foi na garagem pegar mais cerveja. Nessa cena vemos o Ghostface entrando em ação. É uma cena muito louca, onde no começo ela acha que é uma brincadeira, alguém fantasiado zoando com a cara dela, mas não, quem tá ali é o assassino de verdade. É nessa cena que Tatum menciona o nome Ghostface. E outra coisa, a retardada, pra fugir do assassino, resolve passar pela porta do gato que fica no portão da garagem. Como assim? Como uma mobral dessa achou que conseguiria passar por um buraco de 30 centímetros? Então vamos lá, o que seria desse vídeo sem comentar o final do filme, a parte mais importante dele. Sidney e Billy estavam no quarto consumando relações. Como eu disse no começo, esse fato é importante na história, mas felizmente o Craven dá um time perfeito pra cena e tem o tempo necessário pra não encher o saco. Pânico triunfa demais em não mostrar mulher pelada nem sexo de forma gratuita e principalmente explícita. Enfim, voltando pra cena do quarto, Sidney, mesmo que dissesse que confiava em Billy, no fundo algumas de suas perguntas diziam que ela sabia que algo de errado não estava certo. Depois de aparecer e esfaquear Billy, o Ghostface, ele mesmo, persegue Sidney novamente. Uma das cenas mais tensas do filme. Várias pessoas morrem no processo. Mas sem dúvida nenhuma, o ponto alto do filme é quando Sidney descobre que Billy está na verdade vivo e que é o assassino sim.
junto com o Stu, o outro amigo dela, que estava lá no meio deles no começo do filme. Billy começa a contar sua motivação para cometer tantos assassinatos. O ator é incrível, cara, a mudança de comportamento do cara, de vítima para vilão, é doentio. A expressão facial dele é muito boa. Scott Jurich apavorando, e o Stu, o eterno salsicha, arregaçou também. Só que as suas motivações não são tão claras. Só é mencionado que Casey foi morta porque ela terminou com ele para ficar com o Steve, o cara que tava amarrado lá. Os assassinos matavam para que tudo parecesse um filme de verdade. Deixa eu explicar. O primeiro ato, / introdução, seria a morte de Casey e Steve. O segundo ato seria a perseguição de Sidney. E o terceiro ato do filme, a apoteose na festa de Stu. Eles levavam tão a sério que Sidney só poderia morrer se ela fizesse sexo, que nem a primeira regra. E digamos a real, o plano de Billy e Stu é muito louco. Se eles fossem um pouco mais inteligentes, daria tudo certo e eles se dariam bem. Mas como a vida real não é assim, Sidney consegue escapar. O roteiro é muito bem escrito e não espantou ninguém o fato de Pânico ser sucesso. Os personagens são carismáticos e bem desenvolvidos, e a costura entre os acontecimentos nos manipula a mudar nossas suspeitas sobre o assassino. Esse filme, pessoal, sem dúvidas foi referência do auge da carreira do Wes Craven, que com Fred Krueger e outros filmes como Quadrilha de Sádicos de 1977 e Aniversário Macabro de 72, fizeram uma lenda do cinema slasher.